irmãos, a paz do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 38. Livro do Gênesis, capítulo de número 38. Quantos irmãos localiza? Quero ser grato a Deus, louvá-lo por essa oportunidade de poder servir ao Senhor aqui nesta igreja, Congregação Jardim Nascimento, Setor 29, pastor Cícero. Muito obrigado, pastor, pelo honroso convite, juntamente com o pastor José Augusto. Deus seja louvado pela vida de vocês e pelos varões valentes de Davi. O cão não passa nem perto. Graças a Deus por esta festividade. Aos pastores que me dá a honra de ladear aqui esta tribuna, pastor Júnior, Deus abençoe, pastor Donizete, esta voz é maravilhosa. Quem me dera, né? É o que o pastor Cícero falou, Deus não dá tudo a uma pessoa só não, né, pastor? Ele reparte, né? Deus seja louvado pela vida de todos vocês, por esses músicos maravilhosos. O cantor que louvou aqui ao Senhor com hinos bíblicos. É raridade, viu, varão? Hinos bíblicos é raridade. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Vamos falar hoje de integridade. Coisa difícil, né? Não é só pregar, tem que viver também. Então, não é uma tarefa fácil, que Deus nos ajude. Capítulo 38 do livro do Gênesis está escrito assim: aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo o nome era Ira, e Judá viu ali a sua filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou com ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou de Er, e tornou a conceber e teve um filho, e chamou de Onã, e tornou ainda a conceber e teve um filho, e chamou de Selá. E ele estava em Quezibe quando o teve. E você diz amém. Por favor, toma os vossos assentos. Muito obrigado. Glória a Deus. Se nosso pastor autorizar, a Radassa está fazendo um curso de teclado. Ela disse que ia fazer um fundo musical para o pai hoje, pregar. Eita glória. O pastor já autorizou, aí você vê com os meninos ali, os músicos, tá? Para você estrear hoje o seu teclado e faz o fundo musical. Glória a Deus. A Radassa é multiuso. Ela é mídia, ela vai fazer fundo musical. Deus seja louvado pela vida da Radassa. Glória a Deus. Meus irmãos, a proposta que eu tenho aqui nessa noite é falar sobre a integridade, a moralidade dentro de um conceito hoje que está sendo tão difícil, não só de pregar, como também de viver aquilo que se prega dentro de uma totalidade. No capítulo 38 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Judá vai tomar algumas atitudes e com ela nós iremos aprender aqui o que não se deve fazer. Existem exemplos que se deve ser seguido, mas existem exemplos que não é para ser seguido. E Judá, o quarto filho de Jacó com Leia, vai tomar uma decisão perigosa, precipitada, de sair do meio da sua casa, do meio da sua família, e vai a um lugar estrangeiro, desconhecido. E o texto narra isso de forma categórica, dizendo que no mesmo tempo, e algumas traduções diz que é o mesmo período. Por quê? Porque seus irmãos observarem onde convir, no capítulo de número 39, José também, não por opção, não por vontade própria, a Bíblia dá referência que José vai ser levado ao Egito. José não decidiu deixar os seus pais. José não decidiu deixar sua família.
mas em um plano elaborado pelo próprio Deus, José vai ser levado ao Egito. Mas no capítulo 38, a ordem aqui da cronologia não está correta. No capítulo de número 38, a Bíblia diz que Judá, em sua atitude, escolha e vontade própria, vai sair de dentro da sua casa, do meio da sua família, e vai para uma terra desconhecida. A Bíblia diz que ele vai para a casa de um varão, por nome de Adulão. Vai para a casa de um varão de Adulão, cujo nome era Íria, e viu ali a sua filha. Esta mulher por nome de Sua, e tomou-a-se a ele, e concebeu. Observa o texto, no versículo 3, primeiro filho, versículo 4, segundo filho, Onã, e ainda continuou a conceber. No versículo 5, teve o seu terceiro filho por nome de Selá, e a Bíblia diz que ele estava em Quezibe. O interessante é que esta palavra Quezibe significa casa de engano, ou habitação de enganadores. Olha o texto, ele saiu de dentro da sua própria casa, deixou a sua família, quebrou a tradição dos seus pais, deixou os princípios para uma aventura, para um lugar desconhecido. Já faço a aplicação nessa noite. Quantos têm deixado a habitação segura, o lugar de segurança, aonde aprendeu seus princípios éticos, morais, aonde o Senhor constituiu um homem, uma mulher de Deus, e procura agora lugares estrangeiros, lugares aonde o desfrute do deleite é aberto, aonde é aberto e dado as coisas mundâneas. É bem assim o que está acontecendo no século 21. Muitos crentes, muitos cristãos estão vendendo seus valores, estão deixando seus princípios, vivendo na libertinagem, na imoralidade. Perderam-se os valores, perderam-se os conceitos éticos e morais. A troco de quê, pregador? A troco de uma aventura, a troco de uma paixão, de uma sedução juvenil. Mas observa que a Bíblia diz que este homem, quando chega na casa do varão de Adulão, o nome dele era Íria. A Bíblia diz que ele tinha uma filha, e o nome dela era Sua. Ele viu e a concebeu. Ele desejou no seu coração e tomou para si. Ele vai desprezar, Judá vai desprezar o testemunho do seu pai, o testemunho do seu avô Isaque, que ora esperou no Senhor e teve a sua Rebeca. A mensagem nessa noite, ela é 100% bíblica e 100% para a igreja aqui neste lugar. Vale a pena esperar pelos planos e pelos projetos do Senhor. Vale a pena permanecer na presença dele íntegro e com sinceridade. Foi isso que Deus disse para Abraão: ande na minha presença, caminhe na minha presença. Só isso? Não, com sinceridade, com integridade. Não se venda, Abraão, não se corrompa, porque o que eu vou fazer através da tua vida será exemplo, será de grande valia para as outras nações. O que eu vou fazer através de você, Abraão, requer integridade, requer renúncia. A partir deste momento, Abraão, farei de ti uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Foi isso que Deus prometeu para Abraão. Mas observa o texto, a Bíblia diz que ele vai conceber, tomou para si uma mulher estrangeira e teve o seu primeiro filho por nome de
teve o seu segundo filho por nome de Onã, e teve o seu terceiro filho por nome de Selá. E o texto diz no versículo 5: ele continuou. Tem pessoas que é assim, sabe que errou, sabe que pecou, sabe que o que está fazendo não é certo, mas continua fazendo, insistindo no erro, insistindo no pecado. Aí depois vai se questionar, aí depois vai perguntar para Deus o que está acontecendo. Na verdade, está tudo errado. A probabilidade de tudo que começa errado dar errado é muito alto. Nós não podemos arriscar a nossa vida com Deus. Nós não podemos arriscar a nossa comunhão com Deus. É muito valioso. Teve preço, teve lágrima, teve renúncia. Não foi fácil estar aqui. Não foi fácil, irmãos, pelo amor de Deus, meus irmãos, não é fácil ter uma vida com Deus. Não é fácil ter uma vida íntegra e sincera com Ele. Não vale a pena trocar por uma aventura. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena. Permanece, pelo amor de Deus, com a integridade, com a sinceridade. Vão te chamar de antiquário, vão te chamar de retrógrado. Deixa chamar, deixa falar. O que está em jogo é muito maior do que as pessoas acham. Estão tentando definir padrões para a igreja, estão tentando definir moralidade para a igreja, mas os nossos padrões é diferente dos padrões dele. A moralidade da igreja é diferente da moralidade do mundo. Nós não iremos nos render, Jesus. Olha o que aconteceu. Além dele ter errado, além dele ter pecado, e ele ainda vai incentivar com que os seus filhos errem também, com que os seus filhos pequem também. Não depende só de mim. A minha integridade não é só para mim, é para minha casa também, é para minha família também, é para os meus filhos também. A minha preocupação é que tipo de testemunho eu dou aos meus filhos, que tipo de testemunho eu dou para a minha casa, para a minha família. Que Deus me ajude. Tem pregadores que não levam nem mais a família para a igreja, porque sabe que ele sobe no altar, a esposa está ali, ó. Quer conhecer o pregador? Olha para a esposa. Ali conhece tudo, a não ser se for conviteira, desculpa o termo. Mas eu sou baiano e você conhece a forma que eu prego. Tem muitas aí que é conviteira. Conviteira que faz associação e... Aleluia! Que tipo de testemunho eu estou dando? Porque é fácil eu subir aqui, colocar um terno, uma gravata, me transvestir de crente. O que tem de pessoas transvestidas só tem a roupa. Rapaz, que negócio é esse? Só tem a capa. É pior do que o Batman. Só tem a capa. Mas já perdeu há muito tempo. A integridade foi vendida, foi corrompida. Tem crente que tem roupa para cada ocasião. Eita. Na igreja tem um tipo de roupa. Caráter, sintetizando, personalidade. Na escola é outro. Na faculdade, outro. Na rua que mora, outro. E assim vai. Jeová vai visitar esse guarda-roupa, viu? Vai ser uma roupa só. O que é aqui na igreja é lá fora. O que é lá fora é na igreja. Oh, glórias a Deus. E esse homem vai dar mau testemunho para a sua casa, vai dar mau testemunho para a sua família, porque vai pegar o seu primeiro filho. A Bíblia
Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que ele pega o seu primeiro filho por nome de e dá a se casar a uma mulher por nome de Tamar. A cultura cananeu, a cultura dos cananeus, as mulheres de 2 a 1. Ou se decidia casar, adquiria família, era lícito, ia viver a sua vida, ou eram prostitutas culturais, iam servir no templo como sacerdotisas culturais. Tamar decidiu se casar e ter uma família comum. Então a Bíblia diz que Judá dá a esta mulher o seu primeiro filho, Só que Jeová está no céu. E ele vê tudo. Aquilo que o homem não vê, Jesus vê. Aquilo que por detrás das paredes e por detrás das recâmaras secretas o homem não vê, os olhos do Senhor vê. O proverbista, no número 15, diz que o verso 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é bom e contemplando quem é ruim. Então Jeová sabe quem é quem. E não adianta colocar cara de brisa, porque ele sabe quem é. Ele conhece o fundo, o âmago do nosso coração. Meu Deus. E a Bíblia diz que Deus viu o que fazia era mal. Tem pessoas que é mal, e é mal por natureza, e tem prazer em fazer o mal, e tem prazer em fazer a coisa ruim. E a Bíblia diz que Deus viu que era mal e o matou. Só isso, pregador, só Deus matou. Mata, não vai preso, processado. Ele quis matar. Por quê? Porque ele é o dono da vida. Se ele decidir cortar o fio da existência hoje, acabou. Pode ser ultra mega pregador, pode ter fama, pode ter Renault, pode ter o que tiver. Se Jeová chamar a senha, tem que comparecer. A Bíblia diz agora que ele vai dar o seu segundo filho. Irmão, na primeira eu já ficava com medo. Na primeira eu já eu já me identificava, eu já procurava saber logo. Na primeira, eu não esperava a segunda. Tem pessoas que vê a primeira vez, vê a segunda e continua. Até ver, desculpa o adágio popular, até ver a bagaceira. Tem pessoas que querem ver mesmo a coisa acontecer. E lá na Bahia tem um ditado que diz que quem espera para ver, vê demais. Estamos pagando para ver, estamos desacreditando. Ah, pregador, mas é o período da graça. Ah, não vem para cá com esse negócio de Velho Testamento. Irmão, com Jesus não tem velho, não tem novo. Com Jesus é uma coisa só. Com Jesus não tem um negócio de velho, de novo, não. Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Jesus, ele transcende. Jesus é muito mais além de conceitos teológicos, filosófico. Jesus, irmão, nós estamos em algumas etapas enganados e pensamos que nós conhecemos a Deus. Deus é mistério. De Deus ninguém se escarnece. A Bíblia diz que este homem pega o seu segundo filho por nome de Onã, e o texto é categórico em dizer que Onã também era mau. O que aconteceu aqui, na verdade, foi a lei do levirato. Uma lei que promulgou, que antecedeu a lei de Moisés. Quando a mulher se casa e o marido morre e não dá filhos, a lei dizia que o irmão, que no caso agora assumiu o lugar do mais velho, tem que casar com a viúva, para dar prosseguimento ao nome, para dar crescimento à família e para honrar a memória do falecido. Quando Onã percebeu que
que era um trabalho que não ia levar o nome dele, quando Onã percebeu que ele tinha que trabalhar, tinha que dar filhos à mulher do seu irmão, mas só que a lei diz que não ia o nome dele, ele não teria autoria daquela obra, ele disse: dou não. Pegava a sua força e jogava na terra. Tem pessoas que é assim: vai botar meu nome não? Não, não faço. Não vai fazer menção, moção, não vai me dar plaquinha de reconhecimento, medalhinha, também não vou. Cuidado que Jesus está te vendo. Cuidado que Jesus está te vendo. Não vou fazer. Não me reconhece, não me dá oportunidade, não me honra, não isso, não aquilo outro. Cuidado que Jesus está vendo. A Bíblia diz que Deus viu o que Onã fazia era mal, e por isso decidiu matar. Mas outro que Jeová passou o cerol. Acabou. Porque Deus decidiu. Porque Deus quis fazer assim. Aí o que é que Tamar vai fazer? Tamar vai reivindicar a lei e vai dizer: não, eu preciso me casar, eu preciso confirmar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que consolidar o casamento. O casamento era consolidado, validado quando deitava-se, concebia e nascia o varão. Eu preciso disso. É a minha honra, é a cultura, é a lei. O que ela pediu não foi nada além, foi a lei. Aí Judá olhou, pensando, o pensamento do pregador. Judá olhou e disse: rapaz, já perdi o meu primeiro já perdi o meu segundo, Onã. Aí olhou para o menorzinho para selar e disse: vou perder esse aqui não. Tem alguma coisa errada. Não, Judá, não tem alguma coisa errada. Está tudo errado. Não é que tem alguma coisa errada, é que está tudo errado. Eu volto a dizer aqui para as senhoras e para os senhores, com temor, com respeito: essa não era a mensagem que eu queria pregar. Essa não é a mensagem que abre a agenda. Não é mensagem que me dá tapinha nos ombros. Não, não é. Essa mensagem é difícil de pregar. O que começa errado, 99,9% vai terminar errado. Recente na minha cidade, na Bahia, ali pela região metropolitana, Salvador, Lauro de Freitas, os irmãos acho que acompanhou o caso de uma cantora. Não vou falar aqui porque foi um caso muito pesado, eu vou poupar alguns detalhes. Mas essa cantora desfez um noivado. Eu vou falar porque alguns trechos, porque foi mídia, foi público. Quem quiser acessar o YouTube vai saber do caso. E a própria mãe deu o relato. A mãe dela, uma serva do Senhor, disse: a minha filha desfez um noivado, conheceu um moço pela internet, pagou a passagem dele, e ele saiu lá de Salvador, salvo engano, não sei se Maranhão, e foi lá cortejar a moça. Ela desfez o noivado, e namorou com esse moço, casou, e aí foi morar lá na Bahia. E esse mesmo era produtor musical dela, fazia as agendas dela. E vocês conhecem o caso. Para resumir, o próprio tramou a morte dela com outro cantor lá, pentecostal, não sei das quantas. E com requintes de crueldade, tirou a vida dessa moça. O que começa errado. Eu estou pregando para alguém, Jeová não manda recado não. Eu sei o que eu estou pregando aqui nessa noite. O que começa errado, 99%, eita, tem probabilidade de dar errado. Quando Judá olhou e disse: meu primeiro filho morreu, o segundo filho Onã morreu, agora o meu terceiro filho, não vou dar não. Oh, Tamar, vem cá, vai para a casa dos seus pais,
segura lá um pouco, porque o meu filho é muito novo, deixa o menino amadurecer primeiro, deixa o menino desenvolver, depois eu dou a casar-se. Só que passou o tempo, e a Bíblia diz que Judá não cumpriu com a sua palavra. Eu estou pregando aqui pelos pormenores. Eu estou pregando pelos pormenores. Porque se eu entrar fundo dentro dessa mensagem, aqui não, graças a Deus aqui todo mundo é crente. Mas tem lugar, se eu pregar esse negócio aí eu apanho. Nem oferta recebe. Não convida nem para pregar mais em festa de boneca. Porque os crentes hoje estão dodói. Não pode, o pregador não pode mais trazer uma mensagem como um bom baiano, né? Um nordestino, um mocotó, uma rabada, uma buchada, porque passa mal. O crente hoje é light, quer comer um negocinho. Não, rapaz, eu não aguento não, eu fui acostumado comendo comida forte. Eita, ô glória, eu quero fortificar na presença dele. E a Bíblia diz que o tempo se passou, Judá não cumpriu com sua promessa. Aí o texto vem de forma categórica dizer que Tamar, dentro de casa, ficou sabendo que o seu sogro ia negociar as ovelhas em Tina. Quando ela ficou sabendo que ele estava subindo para toscanear, ele disse: espera aí, ele não cumpriu até hoje com a palavra, foi? Então deixa eu fazer o que os crentes do século 21 andam fazendo. Vou trocar de roupa. O lacã, a baia, eu levará-se do renovo na terra, dobra a fonte. Jeová está aqui nesta noite, é para nos renovar, é para trazer algo novo nas nossas vidas. Essa mulher entrou dentro de casa, tirou a roupa de viuvez, porque ela tinha que permanecer, a viúva. Eu ia falar um negócio, eu não vou falar, não. Vou, porque a língua do baiano não. Eu vi uma viúva de um luto de um mês. A viúva chorou um mês. E eu vou calar minha boca. Tirou a roupa de viuvez, entrou dentro de casa e pegou a roupa de prostituta transcultural. O interessante, se ela entrou em casa e pegou a roupa, ela tinha guardado, ela não tirou a roupa do guarda-roupa, não. Gostei desse olho, esse olho aí seu foi sugestivo. Tem uma meia dúzia que fica com os negocinhos guardados lá. Fica. Aí na hora de ir para o culto, sabe por quê? O Espírito Santo é o que vê. É o Espírito Santo que olha, que conhece. Aí abre o guarda-roupa. Eu quero te perguntar, pastor, tu está pregando doutrina, usos e costumes. Irmão, quem sou eu para pregar doutrina, usos e costumes? O nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa falou esses dias na sede, lá no Belenzinho. Proibiu, ele deixou claro, nítido, que não quer obreiros de barba. Deu repercussão na internet. O tal dos assembleanos, que ali não é de valor coisa nenhuma, pegou, botou lá. O tal do fuxico gospel e do tererê. Irmãos, o nosso pastor falou que não quer. Quem está usando é desobediente, é rebelde. Se a casa não convém, a porta é servidão. Se eu não respeito o meu pastor, um ancião, não é porque o senhor está aqui com barba não, viu? Pelo amor de Deus, viu? Mas depois você não me bater, foi o pastor que falou lá. Eu estou embasado aqui na voz do pastor José Wellington. Não é porque o irmão está ali não, viu, irmão? Isso aqui nem é direta não faço isso não. Se eu não respeito um pastor de quase 100 anos, uma igreja centenária, como eu tenho capacidade de obedecer a Deus que não vejo? Como? Está proibido, irmão. Ele não quer. Ponto. Quer ver coisa? Em 2015, eu fui congregar lá no setor 14 do Jardim Ângela. Cheguei de cavanhaque. Na Bahia pode. Lá a CEADEB, o pastor Valdomiro, não falou nada, então amém. Cheguei lá com o meu cavanhaque.
Primeira coisa que falaram: ô obreiro, aqui não pode isso aqui não, viu? Só que eu olhei no púlpito, com todo respeito, eu vi um bigode assim, igual do senhor, aprumado, bonito, bem feitinho. Aí na minha cabeça, qual a diferença? Porque o bigode está em cima, o cavanhaque está embaixo. Qual a diferença? Só que disse que não pode. E isso me incomoda. Se não pode, não pode. Qual que é a dificuldade que eu tenho? Olha, irmãos, são mais de 10 anos aqui em São Paulo de Belém. Você acha que eu ia perder minha bênção de pegar um barbeador e arrancar esse cabelo que cresce 10 mil vezes depois? Quantas vezes eu preguei na sede lá no 14? Quantas vezes o meu pastor na época, Dorival Mendes, me convidou, me deu um microfone para poder pregar? Quantas vezes eu tive essa oportunidade de sair e representar o pastor Dorival Mendes por conta de uma indisciplina? Se não pode, não pode. Quer ver coisa? Tem empresa que é padrão. Respirou fundo, não foi, amor? Respira mesmo, santa. Tem coisa que é padrão em empresa. A empresa estabelece. Se não obedecer, vem o primeiro aviso. No segundo chama no RH. Mete a caneta, vai embora, filho. Se nós temos capacidade de obedecer um patrão, uma empresa, com todo respeito, com toda humildade, para receber um mísero salário, que não dá para quase nada, e desobedecemos a Deus, aos nossos líderes, aos nossos pastores, que nos dá a morada, o céu. Jesus não prometeu, foi o céu. Não foi apenas um salário aqui na terra, não. Ela foi lá, tirou a roupa, se disfarçou. O que tem de crente disfarçado, infiltrado no nosso meio? Aperta o cinto. Tem alguém comigo aqui? Segura, porque essa noite que Ele está falando conosco. Carabarace, biabarace, irabarace, biquiabarace, miraia. E foi para a beira do caminho. Quando chegou na beira do caminho, se assentou. Quando Judá passou. Tem crente que é assim. Quando passa na beira do caminho, que olha, só falta quebrar o pescoço. Jeová está vendo. Jeová está vendo. E eu estou gostando. Vai, faz. Vai fazendo. Fica à vontade. Faça. Faça. Continue. E a Bíblia diz que quem apareceu lá, transvestida, o homem estava tão cego que nem percebeu que era sua nora. Olhou e disse: opa, só faltou fazer fio, né? Vambora, eu quero, me dá. Ela olhou sabendo quem era ele, mas ele não sabia que era ela. Disse: tá bom, você quer o prazer? Eu te dou, mas tem um preço. Bora, vou começar roubando a sua integridade. O pecado rouba a integridade. O pecado rouba a moralidade. O pecado nos degenera, nos humilha, nos joga na lama. Depois do banho que Jesus me deu, depois da limpeza que Ele fez na minha vida, depois de tudo, Jesus me tirou da podridão, do charco de lodo. Varões de Deus, quem nós éramos antes: pinguço, pé de cana, maconheiro, ladrão. Aí depois disso tudo, voltar de novo à lama, voltar de novo a comer do mesmo vômito. Judá tinha família, Judá tinha referência. O que me dói nisso é isso. Não era um qualquer, meu Deus. Ele tinha referência. Aí a moça diz: é o seguinte, vou te dar o prazer que você quer, mas ó, me pague. Não é de graça não, tem um preço. Não tenho dinheiro, estou indo vender, vou toscanear as ovelhas, quando eu voltar eu lhe pago. Ela disse: não. Dentro dela dizia: eu lhe conheço. O que você fala em pé não sustenta sentado.
acusando ela. Eu já tenho anos na casa da minha mãe, envergonhada, e você não cumpriu com sua palavra. Ela não estava errada, ela era cananeia. Era a terra dela, era a cidade dela, era a cultura dela. Quem estava errado era Judá, que sabia qual era a sua origem, que sabia qual era o seu povo, que sabia qual era o seu ministério. Ela não estava errada. Ele disse: eu vou deixar aqui um penhor. Ela disse: então deixa o penhor. E o que ele vai entregar nas mãos daquela mulher foi o seu cajado. O que ele vai deixar na mão dela foi o seu lenço. E o que ele vai deixar na mão dela foi o seu selo. E aqui eu vou caminhar para finalizar a mensagem. Quando ele entrega na mão dela o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. O selo, na verdade, aqui é uma segurança. O selo é uma propriedade. No Novo Testamento, o selo é o símbolo do Espírito Santo. Quantos já entregaram os seus selos? Quantos já não tem mais intimidade com o Espírito Santo? Vive de forma aleatória, porque entregou o seu selo. Vive só por viver. Entra e sai na igreja, não fala mais em línguas estranhas. Nunca foi e vai ser difícil ser batizado com o Espírito Santo, porque do jeito que está, pelo amor de Deus, se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não tiver compaixão das nossas vidas, porque Ele sabe que vive uma vida de imoralidade, que não respeita os parâmetros bíblicos, está namorando, está noivo, mas faz coisas que ímpios fazem. Tem ímpios aí fora, ímpios. Eu conheço casais católicos que se guardam para o casamento e sabem que fornicação é pecado, mas tem crente da Assembleia de Deus que fornica antes do casamento e que sobe no altar para pregar, para cantar. Como é que o Espírito Santo desce? As igrejas são cada vez mais pesadas, os cultos são cada vez mais frios. Ajuda, meu Deus. E depois cobramos do pregador, do pastor. Sabemos jogar as nossas culpas, os nossos flagelos, os nossos farrapos, em vez de assumirmos as nossas responsabilidades, em vez de assumirmos as nossas culpas. O selo representa a autoridade. Observa que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele foi lá com o selo no seu anel e selou, e ninguém poderia violar a cova que Daniel estava, porque tinha uma autoridade através daquele selo. Daniel capítulo 6, 17. No tempo da rainha Esther, os reis, como Assuero ou Artaxerxes, como queira, selava as cartas e os documentos. Era símbolo de autoridade e ninguém poderia violar o selo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Depois que ouviu a palavra, depois que aceitou, ninguém te obrigou. Não colocamos uma faca no seu pescoço. Você não foi obrigado a nada. Foste selado com o Espírito Santo, que é o da promessa.
Aí o mesmo apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz: não vos entristeça, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual tu foste selado para o dia da redenção. Que o temor volte para as nossas vidas. O dia da redenção está chegando. E sem selo, quem aqui já recebeu alguma embalagem e na embalagem está escrito assim na encomenda: não receba esta embalagem se o selo tiver vir? Alguém mexeu. Como diz na Bahia, alguém buliu. Não receba. Alguém meteu a mão lá. Da mesma forma será Deus. Da mesma forma será Ele. Quando você comprou esse iPhone seu, esse smartphone seu poderoso, você comprou na 25 lá, na Pagé? Não, porque você sabe que lá tem muitas réplicas. E você não quer correr o risco de comprar uma coisa falsificada ou adulterada. Você vai procurar o selo de quê? Do Inmetro, da Anvisa, dos órgãos regulamentadores, para você ter certeza que não está comprando coisas violadas ou falsificadas, para você não comprar contrabando. Jeová não quer contrabando. Jeová não quer gambiarra. Não funciona, com nós aqui não funciona. Se funcionasse eu pregava. Olha, irmãos, diz que o brasileiro gosta de dar um jeitinho, né? Um jeitinho, se tivesse eu ia. Vou ser sincero, não sou hipócrita. Se tivesse um jeitinho, fazer uma gambiarrazinha, uma emendazinha, eu fazia. Porque nós queremos coisas fáceis. Só que não tem. Graças a Deus acabou meu tempo. Só que não tem. Tem que ter o selo. E Judá entregou o selo de mão beijada. Se eu fosse falar de selo, Apocalipse 5, versículo 1, o selo da palavra. Não perca o selo da palavra. Apocalipse capítulo 7, versículo 3, o selo da propriedade. Apocalipse capítulo número 7, versículo 4, o selo da totalidade, que é os 144 mil. Apocalipse capítulo 9, versículo 4, o selo da proteção. Não perca o seu selo. Judá entregou o lenço. E aqui eu estou finalizando. O lenço é o aquebrantamento. O lenço é onde você enxuga as suas lágrimas. É onde você expele o seu suor, expele o seu suor e seca o seu DNA. Aqui tem o seu cheiro, aqui tem o seu DNA. Eu acho que se uma polícia investigativa vir procurar um objeto meu, talvez pegaria o selo. Pegaria, o lenço, porque aqui tem o meu suor. Aqui eu passei no rosto, tem lágrimas. Aqui me identifica, aqui tem o meu cheiro. Ele entregou algo pessoal dele. Entregou o selo, o lenço, o aquebrantamento. O lenço é o princípio da nossa vontade contra a total redenção de Deus. O lenço é o rompimento das nossas vontades contra a total redenção de Deus. O lenço é abrir mão da autoconfiança. O lenço é você deixar de confiar em si mesmo e agora confiar em Deus. O lenço é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre dentro de nós. Não entregue o seu lenço. Por último, e não menos importante, o cajado. Aqui acabou. O homem sem um cajado, nada contra. Nada contra. Cada um rege o seu casamento, cada um rege a sua família da forma que é para ser regida. E não sou hipócrita, não sou mentiroso, eu prego a verdade. Nem que seja para expor minhas feridas. Quantas vezes minha esposa avisou e eu não ouvi a santa mulher de Deus e quebrei a cara e passei vergonha. E no final ela disse: eu te avisei, nego. Eu te avisei, meu filho. Mas como homem, o esteio da casa, né? O sacerdote do lar. Quantas vezes eu arrotei a arrogância da minha esposa? Quantas? Porque infelizmente eu aprendi lá atrás assim. Aprendi errado. Só que hoje eu percebo que a autoridade não se consiste
em arrotar arrogância, ignorância, palavras voláteis, palavras de baixo calão. Não, a autoridade é totalmente diferente. E o cajado aqui representa a autoridade. O cajado aqui representa a autoridade que Deus delegou na vida de Judá. Observa que o cajado possui algumas significâncias. O mais importante disso é a liderança. A liderança não se exerce com grito. Eu não preciso gritar, esbravejar, faltar com respeito, com educação, com a minha família para poder liderar. Liderança é totalmente diferente. O cajado representa proteção, representa orientação e representa autoridade. Quantos homens de Deus já perderam a autoridade? Já perderam, já não protege mais a sua família, já não lidera mais, já não orienta mais a sua casa. Quantos? Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, quando o povo saiu e foi comer a Páscoa, antes de sair, tiveram que cingir os lombos, calçar os pés com o sapato e pegar o cajado na mão. Foi um item indispensável. Em Êxodo capítulo número 12, 16, na passagem pelo mar, o Senhor mandou Moisés levantar a vara, que era o cajado sobre o mar. Em Números 17, versículo 8, a vara de Arão floresceu. Arão teve que representar o seu ministério com a vara, com o cajado. Nos Salmos de número 23, verso 4, a expressão a tua vara e o teu cajado tem uma representatividade muito grande. A palavra vara, o cetro, o bastão, era usado pelos pastores para combater os animais selvagens. A vara era principalmente um instrumento de proteção. Vara e cajado não mata crente. A vara aqui era para expulsar os animais selvagens, e o cajado servia para guiar, para orientar. Tanto Jacó, Abraão, os patriarcas usavam cajado, e quando estava cansado, o cajado servia de apoio. Quando o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consola, eu aprendo que vara e cajado é consolo de crente. E no finalzinho da vida de Jacó, Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 21, Jacó, se aproximando da morte, adorou encostado junto do seu cajado. O que ele entregou não foi apenas 3 objetos. O que ele entregou foi as suas características, a sua identidade, e pagou pela noite de pecado, pagou pela noite de prazer. Quando se levantou, foi embora. Depois que vendeu as ovelhas, mandou buscar os seus utensílios. Só que Tamar não estava mais lá. Cumpriu o seu propósito, já voltou para casa, tirou a roupa de transcultural, vestiu a roupa de viuvez e ficou esperando. Como diz o adágio popular, o pau quebrar na casa de Noca. O diabo é assim: faz a casa, faz a armadilha, faz o laço, depois ele sai e fica esperando acontecer para dar risada da minha e da tua cara. Eu estou cansado desse evangelho escarnecido. Um homem de terno e gravata não inspira mais respeito. Mulheres de Deus que vem de uma tradição de usar coque e saia até o tornozelo não é mais símbolo de autoridade. Você não esperava por essa mensagem, né? Eu também não. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor, depois de eu descer desse altar, Ele me guarde, guarde a minha casa, guarde a minha família. Que eu não vinha ser alvo, que você não vinha ser alvo do inferno, porque está tão perigoso hoje. Os pregadores descem do altar depois de pregar uma mensagem dura, e no mesmo dia, na mesma hora, cai, peca. Que Deus me ajude. Entenda que essa mensagem aqui não é de cunho pessoal.
Não tenho nada contra nenhum de vocês. Não conheço nenhum de vocês. Eu só vim aqui pregar o que Deus mandou eu pregar. Eu só vim aqui falar o que Deus mandou eu falar. Essa noite é uma noite de nós trazermos de volta a autoridade, o cajado, o selo, a autenticidade, o lenço, a quebrantamento. É noite de voltarmos a receber o que antes nós éramos cheios. Com autorização do nosso pastor, eu quero fazer 30 segundos de oração. Eu excedi um pouco o meu tempo, mas ficou por conta do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir essa mensagem nessa noite. Eu quero trazer para você aqui algo do céu. É um convite. Relabarasse de candarasse, a nós voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos aos princípios, a voltarmos a ser como éramos antes, a voltarmos a ser o que nunca deveríamos deixar de ser: autênticos, íntegros. Se vai agradar, eu não sei. Se vai... Não. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero adorar o nome dEle. 30 segundos de oração. Encurva a tua cabeça, por favor. Excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo. Meu Deus, como foi difícil pregar essa mensagem aqui nessa noite, mas a palavra do Senhor é como prego batido e ponta virada. Meu Deus, esta noite, meu Senhor, eu quero pedir, Jesus, nos converte outra vez, nos converte de novo, Senhor. Queremos fazer a tua vontade, Jesus. Queremos renunciar, queremos abrir mão do nosso eu, queremos voltar ao primeiro amor, queremos entrar pelo caráter da obediência, queremos viver uma vida íntegra, de santidade, queremos ser perfeito na tua presença, como o Senhor disse para Abraão: ande na minha presença e seja perfeito. Queremos ter, meu Senhor, a integridade do teu Espírito, Senhor. Enche-nos, Pai, enche-nos, Senhor, enche a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, visita esta noite esta congregação do Jardim Nascimento, que essa igreja venha ser referência para este bairro, para essa sociedade. Meu Deus, que nós aqui viemos ser luz e sal, meu Deus, perante a sociedade corrompida. Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá força, nos dá ânimo, nos ajuda a suportar as adversidades, nos ajuda a vencer os vitupérios dessa vida, e nos abençoa, Senhor, e nos abençoa, Senhor, e nos abençoa, e você diz amém.